Olá a todos, eu sou Renata Camargo, eu sou psicóloga, faço parte da equipe de psicologia da Secretaria de Educação e hoje eu estou aqui com a minha colega Bianca Costa, também psicóloga da Secretaria, para mais uma conversa sobre os desafios que a pandemia e esses tempos de quarentena têm trazido para nós da educação. Todos sabemos que com a pandemia do novo coronavírus, um número expressivo de escolas teve suas atividades presenciais suspensas como medida para tentar evitar a propagação do vírus. Com isso, os profissionais da educação precisaram pensar em medidas alternativas para que a escola pudesse continuar se fazendo presente na vida dos alunos, de forma a reduzir o prejuízo educacional, preservar o direito à educação e, sobretudo, cuidar da manutenção dos vínculos. E uma dessas medidas foram as aulas síncronas. Uma medida possível, mas não sem desafios. Né? Então, a gente entende que a grande riqueza da escola são as pessoas e as relações que lá se estabelecem, e que nada vai substituir as aulas presenciais, o estar no espaço escolar, entre os colegas e os professores, mas neste momento, este foi o caminho possível e também um caminho necessário, né? Necessário porque a gente sabe que a escola e as relações, elas são fundamentais para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, desta forma, esses vínculos que lá a gente constrói, eles são fundamentais. E quando as crianças, elas já estão sendo privadas de ir até a escola, elas precisam pelo menos poder enxergar a turma, enxergar as professoras, né? Saber que ela continua sendo parte, fazendo parte daquela escola, né? Daquela turma, daquele grupo, né? Isso é muito importante. As crianças pequenas, né, Renata? Elas são muito concretas, né? Elas têm a necessidade de enxergar o professor, né? Mesmo que virtualmente. A gente sabe que não é o ideal, como tu trouxe. Né? A criança sente necessidade do toque, da aproximação, do abraço, mas que é uma forma de compreender que aquele professor continua existindo, que a minha escola continua existindo, né? Porque simplesmente de uma hora para outra, né, por mais que tenha tido explicação de todos nós, de uma hora para outra eu parei de ir para a escola. Pensando nos bem pequenininhos, né, o quanto é difícil para uma criança compreender. Mas por que eu não posso? Como assim um vírus, né? Uma doença que não é palpável, né? Eu não enxergo isso. E aí, de uma hora para outra, muita coisa é modificada na vida dessa criança, né? Tanto a questão da frequência escolar, a frequência aí da escola, quanto as atividades mesmo que essa criança frequentava, não apenas no ambiente escolar. Então, enxergar o professor, né, ter essa aula, enxergar os colegas, pode, para algumas crianças, minimizar a saudade, o sofrimento e até dar mais sentido para o momento que está tão difícil, né? E quando a gente fala de crianças bem pequenas, lá da educação infantil, por exemplo, que ainda não tem, elas ainda não conseguem criar um representante interno para algo que está ausente, né? Ou seja, elas precisam ver a professora para saber que a professora não morreu, para saber que a professora não desapareceu. E nesses casos, desses bem pequenos, a aula síncrona ela pode servir de ferramenta para que a escola possa instrumentalizar os pais do que é importante nesta fase, que é o ambiente, né? O ambiente, quando a gente fala em ambiente, a gente está falando do espaço, dos afetos, né? Das trocas, e isso está sendo feito totalmente em casa, com a família, neste momento, né? Então, se a escola pudesse fazer presente desta forma, já vai ser um grande ganho também, né? Na vida dessas crianças, dessas famílias. A gente sabe, né, que é muito difícil para a criança entender por que a minha sala de aula não é mais lá na escola e agora é aqui no computador. Como assim, né? Na verdade, são outras configurações que se criam
e a necessidade de se estabelecer essas novas rotinas e limites com as famílias, né? A gente tem visto, né, o relato, a gente ouve muito as famílias e os alunos, além de escutar muitos professores e as equipes, né? Então, nós ficamos ouvindo vários relatos, assim, de situações bem difíceis que os professores têm vivenciado, né? Como, por exemplo, os alunos não abrirem a câmera, os alunos, as famílias estarem atrás opinando, Sim, né? O pai, a mãe passando de pijama, situações assim que não seriam aceitáveis para uma sala de aula e que atrapalham, mas ao sim. mesmo tempo tem esse momento assim, muitas coisas estão acontecendo, essas famílias tiveram que se adaptar, assim como nós, educadores, essas famílias também tiveram que se adaptar muito rapidamente a essa pandemia, e muitas ainda estão vivendo momentos bem difíceis, assim, de transição. Então, tem muitos pais que estão trabalhando em home office, outros pais saindo para trabalhar e deixando seus filhos com cuidadores que nem sempre eram os mesmos do momento anterior, né? Às vezes as crianças estão ficando com avós, enfim, outras vezes iam para outras casas. Então, as crianças estão passando por um momento de muita transformação. Outros pais são desempregados, né? Que é uma realidade também que está afetando muitas famílias, a questão financeira. E isso traz uma desorganização familiar para Sim. muitos. A ausência de uma rotina, né? Tanto de horários, quanto de cuidadores, quanto de atividades de lazer, que são super importantes em qualquer faixa da infância e da adolescência, qualquer idade. Uma criança, ela tem muita energia, ela precisa descarregar essa energia, precisa criar, precisa correr, brincar. E nesse momento, a gente sabe que isso está bastante prejudicado, né, com a questão do isolamento social. Então Elas são estão sendo tantas. privadas de necessidades básicas, né, Bianca, de movimento, de contato, de passear, de tudo isso, né, e também elas ainda são imaturas, né, para entender o que está passando dentro delas, né, então, o que vai potencializando também essa desorganização que muitos relatam que sentem, né, que estão vivendo também, né. Mas a gente entende que tudo isso, né, traz um desconforto muito grande para os educadores, né. Quando eu preparo uma aula cheia de carinho, né, com várias atividades interessantes, aí chego ali, muitas vezes entram poucos alunos, ou então Sim. eles entram com a câmera fechada. A gente sabe que causa um desânimo, uma desmotivação, até um sentimento de desvalorização. Até porque, Bianca, essa relação professor-aluno, ela é uma relação que ela nutre afetivamente os dois lados. Então, assim, o aluno ele sente nutrido pelo professor, mas o professor também se sente nutrido por aquele aluno. Então, quando ele planeja toda uma aula especial, pensando na realidade daquele aluno, pensando no que vai fazer sentido para ele, e aí ele entra na aula e vê que tem um, dois, três alunos apenas, né? O que que o professor pode pensar, né? Por que isso? Será que é porque eles não querem? Será que é porque eles estão desinteressados ou porque eles não conseguiram, Ou né? porque E não se a gosta gente da minha aula. sim, e se a gente escuta muitos professores, né? O professor, ele também precisa desse reconhecimento, porque quando ele olha para o aluno, ele também se sente visto e reconhecido, né? Então, por exemplo, o aluno vai e não entra, não liga a câmera, né? Não é uma situação fácil para o professor também, porque ele quer ver o rosto dos alunos, né? Ele também quer ter esse sentimento de pertença que a gente falava no início, né? Então, são situações que a gente encara também como desafios, né, das aulas, mas que a nossa proposta aqui é poder pensar um pouco do que tem por trás de tudo isso, desses desafios todos, né? A gente sabe que existem várias necessidades básicas humanas, né? A necessidade de pertencimento, de segurança, de estima, né? Então, para o professor entram todas essas questões, né? Quando o aluno estar presente, o aluno estar participativo, vai interferir, vai me trazer esse sentimento de estima, de valorização, né? De ser bem quisto, né? Que vai reforçar
também a minha motivação para o trabalho, mas também de pertencimento, também no sentido da educação, né? Então, Sim. é bem amplo, né, Renata, falar sobre tudo isso. Me lembrei de uma coisa. E Bianca, os professores, eles ficam preocupados com seus alunos. Quando eles não entram na aula, eles se preocupam, será que o aluno está bem, será que ele não está bem? Porque eles sabem que para muitos daquelas crianças, a escola era o espaço mais saudável que ela frequentava, né? E que aquele momento que eles tinham juntos era um respiro para aquela criança. Então, eles ficam angustiados também com isso, né? Se sentindo responsáveis, né? Então, sentimentos super compreensíveis, né, Bianca, super naturais também, porque os professores, eles também são pessoas, né, eles também sentem medo, eles também estão vivendo lutos, também tiveram muitas perdas, então para eles não está sendo fácil também, né? E também estão expostos, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente ouviu relatos de alunos, né, Renata, assim, a gente não abrir a câmera por vergonha. Uhum. Vergonha, porque sabe que o pai e a mãe estão perto, os adolescentes, né? Ou então sabe que tem uma questão de desorganização na casa. Tô lembrando de uma menina que eu demorei algumas conversas nas chamadas de vídeo para entender por que que ela ficava no escuro. Ela estava com vergonha da casa dela, que é uma casa bastante humilde, né? Então, são situações que a gente sabe que os alunos muitas vezes estão vivendo por conta de, né, assim, a escola entrou dentro das casas, né, a escola está dentro do meu quarto, está dentro da minha sala, e isso é difícil dos alunos gerenciarem, as famílias gerenciarem, mas a gente também sabe que está dentro da casa do professor, está dentro da sala do professor, né, então, quando tu fala, assim, dos medos, dos sentimentos, a gente entende que é dos dois, são os dois lados que sentem. O professor tem que superar e se adaptar, teve que muito rapidamente se adaptar a essa realidade, isso é um grande desafio e um grande mérito, Sim. mas ao mesmo tempo tem, né, toda essa questão das famílias que também muitas vezes parece desmotivação e desinteresse, e não é bem isso, né, por parte dos alunos e das famílias, é um não compreender, o não compreender essa nova sala de aula, essa nova realidade que está posta, e às vezes até tem um foco diferente, sabe? Porque tem muitas famílias, como eu já falei, questão de desemprego, de necessidades, né? Ter que sair para trabalhar, enfim, não tem como se focar naquele momento na aula síncrona, né? Porque a mãe precisou sair, levar o celular, os filhos ficaram sem o celular naquele momento e não tem como entrar numa aula online. Ou então eu tenho 3, 4 filhos, uma realidade que eu vi numa escola, eu vou priorizar o filho mais velho, né? A mãe falou, não, tem uma filha que está no 9º ano, eu não vou dar o celular para o que está na educação infantil, porque não é tão importante, né? Não é que ela não valorize a escola, mas dentro da realidade dela, ela está estabelecendo prioridades. E muitas vezes essas prioridades também estão voltadas a questões de saúde, questões de sobrevivência desta família também. Muitas famílias estão passando por situações de perdas, de doença dentro de casa. Como que nesse momento, assim, de conflitos, de brigas familiares, os alunos, né? Então acaba que a aula não deixa, não é que ela não seja importante, mas ela acaba ficando em segundo plano porque Porque tem uma outras necessidade prioridades. básica que ela precisa ser atendida antes, né? Que é, né, a questão de sobrevivência, né? Tem muitos passando fome, por exemplo. Então, isso precisa ser atendido antes para depois, né? Então, a gente entende dessa forma. E eu lembrei também, a escola estando dentro de casa, também o professor, é como se ele dividisse a gerência da sua sala de aula com a família, porque agora a família participa da aula, né? Eu escuto eles contando, tem família que faz pergunta, mãe, pai faz a pergunta pelo aluno, né? Ou tira uma dúvida com a professora no meio da aula pelo aluno, enquanto que o aluno mesmo está ali do lado calado. Então, assim, a família participa junto, e para o professor, como é isso, né? Antes, na presencial, ele tinha acesso direto ao aluno. Ele sabia o que ele estava dizendo, como que ia chegar naquele aluno, né? Agora ele não sabe. Então, assim, ó, ele depende da interpretação daquela família também, né, para
o conteúdo, enfim, para a informação chegar nesse aluno, ou assim, ele fica meio constrangido de como que ele vai falar, como que ele vai ser interpretado e entendido, né? Então, ele fica mais travado, talvez, né? Se sentindo menos livre. Então, como tu disse, né, Bianca, nós estamos vivendo um outro formato. A gente não pode querer fazer a mesma escola, né, nesse formato, dentro de casa, desta forma. Então, assim, um novo Nem tem as contrato... mesmas expectativas, né? Desculpa, Renata, mas nem tem as mesmas expectativas, tanto de retorno imediato dos alunos quanto das famílias. Às vezes o tempo de retorno de atividades é outro. Mas não quer dizer que não vai acontecer. A gente vê que muitas famílias agora já aderiram, demoraram muito para aderir, né, para buscar atividades na escola, mas o tempo de adaptação, né, quando a gente fala, por exemplo, em adaptação escolar lá no sexto ano, né, é um período que acontece para essa adaptação. Período de adaptação à pandemia também, né? As famílias já estão acomodando algumas questões e os professores também. Uhum. Né? Então, sim. Não, e como tu disse, Bianca, um novo contrato, então, ele precisa ser estabelecido com novas combinações e que muitas vezes a não adesão, por exemplo, às aulas síncronas ou a não dar retorno das atividades, pode ter a ver também com o não entendimento dos propósitos por trás dessas práticas, né? Muitas famílias talvez não entendam a importância destas aulas, né? Então, que a escola possa, então, dialogar com essas famílias, explicar, né, o porquê disso, o porquê daquilo, e as famílias, da mesma forma, possam também conversar com os professores, com a equipe da escola, né, para que a gente possa, então, estabelecer novas combinações para que essas aulas nesse formato possam funcionar, né, de uma forma menos ansiogênica. E que a gente nunca esqueça, né, Renata, que as crianças e os adolescentes são seres em formação, né? Eles precisam da troca do modelo do adulto, né, para que esse aprendizado aconteça. E então a importância de ver esse meu educador, as pessoas que eu tenho estima, mesmo que à distância. E a criança também precisa de uma tolerância no sentido na questão do tempo de atenção, do tempo de foco, muitas vezes eles estão desorganizados, sim, porque está fazendo falta essa rotina familiar, que não é a mesma de antes, né? Mas que eu Desculpa, quero. Uhum. não, e que está tendo uma mistura de papéis nesse sentido, né? Porque antes o aluno era aluno, ele ia para a escola, ele já acionava a sua versão aluno, né? Então já acionava um esquema mental de postura de aluno, de um espaço mental para aprender, uma disponibilidade, né? E agora a escola dentro de casa, o aluno ele é filho, né, em casa. E como a criança é muito concreta, ela fica é difícil para ela fazer essa separação, né? Não, agora eu estou em casa, eu sou filho, mas eu estou tendo que ser aluno. Então, assim, aí fica tudo embolado, né? Nesse sentido, assim. E para os adolescentes a gente já vê assim a questão também, como eu já comentei, de não querer que os pais vejam a aula ou escutem a aula, um pouco de vergonha, que tem a ver com questões da idade, né? A questão da busca da identidade do grupo. Se meus colegas estão com a câmera fechada, eu também vou fechar. O medo da exposição, que é tão questão da autoimagem, né? Também uma questão bem característica da idade e que pode parecer uma afronta ao professor. Que também, né, assim, ó, o questionar regras, o questionar o formato atual faz parte da adolescência, a gente não pode esquecer disso, né? Mas muitas vezes nem é a questão de querer transgredir, é questão de querer, de simplesmente assim, eu não querer se expor, né? Ficar com vergonha porque ninguém abriu, meus colegas não abriram, como é que eu vou falar aqui na frente de todo mundo? Que é muito comum nessa faixa etária que eles estão tão inseguros na busca de uma nova identidade. E as crianças um pouco menores, né?
elas vivem também uma ambivalência, porque, sim, elas querem ver o professor e a turma, elas sentem saudade, mas quando elas entram, elas não querem sair, elas não querem se despedir, porque é muito doído, né? Então, assim, ó, sim, elas querem ter aula, mas não dessa forma, elas querem a presença. Então, daí, para evitar esse sofrimento de ter que se despedir, elas nem querem entrar. Mas muitos pais se preocupam, ele está desmotivado, ele não quer entrar. E às vezes não, às vezes é porque é difícil para ele mesmo ter que ver e ter que dizer tchau de novo, né? Uhum. Já presenciei crianças que choram quando se despedem da professora, né? Então são todas. Ou Não, e também um relato que eu já escutei foi assim, ai, porque é muito barulhento, eu queria conversar com a minha prof. Aí são vários querendo contar situações para a professora ao mesmo tempo, e eles não entendem isso, de um ter que falar de cada vez, porque eles enxergam, e aí também tem toda a questão da forma como o Meet, se tu está no celular, se tu está no computador, de como se apresenta, né? A criança, ela tem uma necessidade, ela quer que aquilo seja suprido, ela quer ser saciada na sua vontade, né? Então, o saber esperar, é tudo muito diferente, é uma nova forma de se relacionar que eles estão aprendendo. Exatamente. Então, assim, mais do que nunca, a parceria família-escola, que a gente sempre fala, né, Bianca, ela precisa se fortalecer. A gente precisa cuidar dessa relação com muita empatia, né, porque todos, todos estamos nas mesmas situações com recursos diferentes, né, cada um está encarando com com seus recursos internos, né, que são compostos pelas vivências, pensamentos, crenças, enfim, a forma como a pessoa se constituiu e que ela vai enxergar e interpretar situações desta forma. Então, é muito comum que agora, na pandemia, eu costumo dizer que ela trouxe no pacote um foco de luz em todas as nossas forças, mas também em todas as nossas sombras, né? Aquilo que a gente não quer olhar muito, né? Que é o quê? O medo do julgamento, a necessidade de aprovação dos outros, autocobrança, autocrítica, necessidade de controlar, tudo isso está vindo muito à tona. E aí a gente acaba se atrapalhando. Então, eu acho que esse momento é muito importante, que a gente possa conversar sobre o que é meu, o que é do outro, o que é da situação, né? Para que a gente possa viver por esse momento de uma maneira mais tranquila, não sei se a gente pode dizer, ou menos, né, conturbada. Então, nesse sentido. E tendo uma tolerância no sentido de que todos estamos na mesma tempestade. Professores, alunos, direção, famílias. A tempestade é a mesma, né? Todos temos medos, inseguranças, cada um com a sua embarcação. Uns com um navio, né? Outros com um barquinho de canoa lá, remando, se segurando para não cair, né? São os recursos internos de cada um, os recursos familiares, a rede de apoio que cada um tem, que são situações diferentes, Uhum. mas a tempestade é a mesma, e que a gente consiga fazer esse movimento de empatia também, né? Eu acho que fundamental. Tanto nos auxilia a compreender muito dos movimentos dos alunos Uhum. e compreender que não é falta, algumas situações, né? Não é por falta de valorizar os professores. Eu nunca ouvi tanto as famílias valorizando tanto a saudade da escola, a necessidade dos alunos de estar com o professor. Eles falam o tempo todo, ai, que saudade do meu prof, saudade da minha escola, né? Então a educação está num momento de grande valorização. Eles são Nesse muito sentido, pela ausência, mas ao mesmo tempo, não parece por algumas atitudes, né? A nossa proposta hoje era trazer exatamente essas reflexões, para que se pensasse em alguns momentos, assim, o que aquele comportamento daquele aluno, daquela família quer dizer. Isso, e que as aulas síncronas, fazendo a analogia do iceberg, né, que a gente sempre faz, né, que os desafios que a gente enxerga são só aquela pontinha para fora do oceano, né? Aquilo que a gente enxerga, mas que tem toda uma parte submersa que são o que está por trás, as motivações por trás de cada comportamento, de cada desafio.
Então, a nossa ideia hoje era trazer um pouquinho dessa parte submersa para que a gente possa, então, pensar, né? Isso aí. Então é isso. Espero que esse vídeo possa fazer sentido para vocês, possa também fazer um carinho, né, em cada um. Dizer, então, que eu estou com muitas saudades também das escolas, né, e do Eu pessoal, também. né? Deixar um beijo, então, para todo mundo. E meu desejo é que a gente se veja em breve. Possamos continuar remando, né? Lutando aí com otimismo para que tudo isso passe logo e a gente consiga logo, logo se reencontrar. Isso aí. Obrigada, Bianca, então, pela parceria. E um beijo para todo mundo. Obrigada, Renata. Obrigada a todos.